Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por este dia que o Senhor nos deu, Pai, cheio da tua força, da tua graça, do teu poder, cheio, Pai, da tua presença, cheio, Senhor, da tua paz, da tua alegria, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai, sempre nos surpreende, o Senhor sempre, Pai, está com a gente e nos direcionando, o Senhor, Pai, está sempre até satisfazendo, Pai, nossos sonhos, Pai. E mesmo quando a gente não pensa que um dia vai vê-los realizados, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, está cada dia nos alimentando, o Senhor nos dá o pão de cada dia. O Senhor também, ó Pai, tem sustentado a tua igreja, sustentado o teu povo, Pai, em meio a todas essas dificuldades. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado porque o Senhor não falha, e obrigado porque as tuas promessas sempre cumprirão, Pai. Peço que o Senhor possa abençoar nosso culto, que o Senhor esteja, Pai, com cada um que está em casa agora, que eles, ó Pai, que estão doentes, que o Senhor possa curar e restaurar a saúde, restaurar o vigor, Pai. As famílias também que não puderam vir, que o Senhor os abençoe, Pai, e os livre de todo mal. Senhor, aqueles que estão a caminho também livre de qualquer acidente, Pai, que possam chegar em paz e segurança também. Nós queremos te glorificar por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar Vem Louvar? Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Isso. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Próxima música, vamos fazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor? Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual,
Oração, por favor. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra nos amar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas no sepulcro não está, porque Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ao contemplar uma criança, vemos pureza em seu olhar. Podemos ver sua confiança de enfrentar o amanhã, porque Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, e meu Jesus no céu verei, porque Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar ofertando em sua casa. Nós te agradecemos pela chuva que cai. Nós te louvamos porque o Senhor vive, Pai. Graças eu te dou, Senhor Deus, e graças nós te damos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelas bênçãos recebidas e porque o Senhor tem guardado a nós, ó Pai. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. Nós queremos lembrar, Senhor Deus, de Israel, Pai. Nós queremos colocar em nossas orações, Pai. Guarda, Senhor Deus, os teus filhos, Senhor Deus. Se for da tua vontade, Senhor Deus, que toda guerra ela se cesse, Senhor Deus. Mas nós sabemos que tudo, Senhor Deus, existe um propósito para as coisas que acontecem, Senhor Deus.
nós aqui, nós pedimos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que têm sofrido, Pai, nas mãos do inimigo, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai, proteção. Nós pedimos, Senhor Deus, pela salvação também em meio à guerra. Que as vidas possam ser alcançadas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, fala conosco neste momento. Sim, perfeito. Usa a boca do teu servo, Senhor Deus, para transmitir as palavras que provêm de ti. Aquieta o nosso coração, Senhor Deus, e toma para ti, Senhor Deus, a nossa atenção. É o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Obrigado. Bom dia, graça e paz a toda a igreja e aqueles que também nos assistem em casa. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na verdade, nós estamos estudando os princípios e também como nós vamos aplicar o discipulado dentro da igreja local, dentro da nossa igreja. Essas mensagens são imprescindíveis, né? Porque como é que a igreja primitiva, como é que eles viveram essa vida de discipulado? Como é que foi isso? E não que eles viveram, nós temos aqui a descrição em Atos capítulo 2, no versículo 42 e 47, nós vemos a descrição de como é que a igreja vivia, como é que eles viveram. Não que nós temos que viver como eles viveram, mas nós temos aqui alguns indícios da maneira como a sua igreja tem que viver. Talvez a gente olhe para a igreja e veja, poxa, nós somos tão pequenos, né? Mas a vida de comunhão da igreja, tá? Ela é imprescindível. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Ok? Nós precisamos realmente rogar a Deus para que realmente através das nossas vidas, através da maneira como nós nos convertemos ao Senhor, os frutos do Espírito Santo possam realmente estar fluindo na nossa vida. E nós vamos ver isso, né, principalmente na vida de comunhão da igreja. Tá? Então nós vamos continuar essa fala, por quê? Porque nós estamos falando o que é a vida de discipulado. A vida de discipulado sem um conhecimento prévio, sem um conhecimento da palavra de Deus, tá? De como nós devemos viver, nós vamos ter muitas ideias, tá? Nós vamos ter muitos programas e atividades e nós vamos entrar nesse ritmo, né? Achando que é isso que é o discipulado e não é. Talvez a gente, a terceira lição do livro sobre o Manual do Discípulo fala sobre ser santo, sobre santidade, ser separado, primeiro separado, e ser preparado para ser uso exclusivo de Deus. E para isso, não é qualquer coisa que você fala. Primeiro, você precisa ser separado. Então, no Antigo Testamento, todos os objetos do tabernáculo, do templo, eles eram santificados. A palavra santificado aparece lá no Antigo Testamento. Tá? Quando aqueles objetos, uma bacia, uma faca, que eles usavam para fazer os sacrifícios, para se apresentar, eram objetos comuns, mas separados para uso exclusivo de Deus. E aí vem a ideia de santidade. Nós também somos separados, precisamos ser separados para uso exclusivo de Deus. Precisamos ser santificados. Tá? Antes de nós termos realmente essa vida, a gente fala muito em vida de santidade, mas muitas vezes você não quer se separar. Porque se separar, tá, para uso exclusivo de Deus, vai tomar de você, tá? Vai fazer de você deixar muitas coisas que você quer, muitas coisas que você gosta, tá? Você renunciar a algumas coisas que são imprescindíveis para andar com Jesus, para ser discípulo de Jesus. Então essas coisas são importantes e eu estou reprisando, eu estou aprofundando nessas ideias, né? Para que nós possamos continuar nesse caminho de retomar o caminho do discipulado que foi deixado e nós estamos seguindo aquela ideia
da igreja simples. Tá? O processo ministerial de igreja simples é retomar o caminho do discipulado. Para isso nós precisamos voltar a algumas coisas que nós não aprofundamos ou deixamos para trás. Ok? Ir à igreja aos domingos sempre foi algo que eu fiz desde a minha infância, tá? Na minha adolescência, na minha juventude. E depois, como pastor, ir à igreja é uma alegria constante para mim, embora algumas vezes seja uma pesada obrigação. Mas ir à igreja é o comum da minha vida. Desde criança, desde 6 anos de idade, eu ia na escola dominical para pintar. Eu gostava de desenhar. Não entendia muito bem o que a professora estava falando, que é tudo em japonês. Desde pequeno era tudo em japonês. Mas eu gostava. E ali eu fui acostumando a ouvir os cânticos, né, as orações, e comecei a pegar o gostinho. E aquilo fez com que eu continuasse também com os amigos que eu tinha, com as pessoas que eu fui crescendo. Então, desde criança, eu participava da escola dominical. Tá? Então, eu lembro até hoje os cânticos que eu cantava lá. Tá? De vez em quando eu canto, falando, como é que você lembra dessas cânticos? Ficaram na minha memória, ficaram dentro de mim esses cânticos, né? Então, às vezes eu falo, pastor, esses seus cânticos é muito antigo, né? Não foi da minha época, né? Então, eu sei que vocês gostam de tirar esse sarro, mas tudo bem, mas foi as coisas que eu vivi, né? Ir ao culto, ir à igreja, eu vou ao culto, eu vou à celebração. E em Salmo 122 fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que a gente perdeu essa alegria, parece que a gente precisa retomar essa alegria da celebração, essa alegria do culto, ok? Então, é isso que estamos fazendo. Então, vemos poucas pessoas vindo ao culto hoje, tá? Vemos poucas pessoas participando. Então, nós tentamos ver por que está acontecendo isso, o que está acontecendo, tá? Então, este salmo é um salmo de romaria. O povo de Israel ia para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Marchava para Jerusalém, subia para Jerusalém, para o templo em Jerusalém, pelo menos 3 vezes, para a festa da Páscoa, para a festa do Pentecoste, para a festa dos tabernáculos. Enquanto o povo marchava, subindo para Jerusalém, para ir à casa do Senhor, para ir ao templo, cantava as suas canções. Tá? Quero só frisar para vocês, quando Jesus falou para os seus discípulos, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Tá? A primeira coisa que vem à cabeça do judeu é o templo, não é o céu. Tá? Por isso que nós temos que fazer uma leitura clara da palavra de Deus, senão nós ficamos, né? Com aquele lá, salvação, vida eterna. Então eu espero as bênçãos de Deus durante toda a minha vida, o cuidado para esperar então a vida eterna pós-morte. Tá? Então nós crescemos, por quê? Porque realmente a igreja ela não cuidou exatamente de fornecer, tá? De ensinar a palavra de Deus de uma forma mais clara, tá? Então nós ficamos trazendo isso à nossa cultura, história da igreja, né? E deixamos então de entender realmente o que significa isso. E da minha salvação até a minha vida eterna, o que eu devo fazer? Esperar em Deus? Tá? Sendo que é muito claro que quando o Espírito Santo desceu à igreja, ele antes disso já deixou uma missão para todos nós. Para todos nós foi dada essa missão. E essa missão foi esquecida, porque ela é complicada, ela exige tempo, tá? Ela vai exigir renúncia da minha parte, e eu não quero isso para mim. Então nós deixamos o caminho do discipulado para seguir aquelas ideias, aquilo que para mim, as atividades que mais me convém. Esse encontro da comunidade com a igreja, essa vida na comunhão da igreja, é disso que fala a Escritura Sagrada. Quais as razões para viver na comunhão da igreja?
Especialmente num tempo em que a ênfase numa religião mais privada, mais individualista, mais particular, onde cada pessoa escolhe na prateleira de um mercado religioso os produtos que lhe convém. Está aumentando demais isso, tá? Onde cada um escolhe as doutrinas, as crenças, as convicções que mais lhe fazem sentido. Onde cada um vai selecionando as experiências comunitárias que lhes dá mais prazer. Nesse tempo em que a religião vai ficando cada vez mais privatizada, particular, em que se consome religião pelo YouTube, pelas mídias sociais, nesse tempo de espiritualidade virtual, de igreja virtual, resgatar a importância de viver na comunhão da igreja. Isso é muito importante. Como é que nós vamos resgatar isso? Esse de viver. Ok. Nesse tempo, inclusive, de pessoas que estão desigrejados, não querem vir à igreja, vão deixando a igreja, vão abandonando a vida da comunidade. E é isso que a palavra de Deus fala, a vida de comunidade. Ela não pode ser abandonada. Tá? Então, em Hebreus, o autor fala sobre não abandone a sua congregação, não deixe de se reunir, não abandone a vida de comunhão da igreja. Está na comunhão da comunidade. E é claro que o domingo é um elemento dessa vida de comunidade, é um elemento dessa vida de comunidade. Okay? Embora seja a experiência mais intensa que temos coletivamente, que é o culto, domingo, talvez seja mais superficial. Da vida da comunidade, viver a rede de relações da comunidade. Viver na troca da vida, no encontro das vidas, no entrelaçar das relações. Então, a gente se pergunta, por que viver na comunhão da igreja? Por quê? Por que viver entranhado dentro da igreja? Por que não viver uma religiosidade, uma espiritualidade lá em casa? É mais fácil. Hoje é mais fácil. Eu e meus 2 ou 3 amigos, eu e o meu pequeno grupo de pessoas de afinidade, eu e eu sozinho, consumindo os pregadores que eu gosto de ouvir e os louvores que eu gosto de entoar. E muitas vezes isso se resumiu à reunião da comunidade. Tá? Então, por que viver a vida de comunhão da igreja? Agora, em Atos capítulo 2, por favor, abra que nós vamos fazer essa leitura. Já é bastante, nós lemos bastante sobre isso, versículos 42 até o final 47, ok? Eu vou começar do 41, por favor, acompanhe comigo, Atos capítulo 2. E os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai, nós colocamos agora diante da Tua presença que está aqui entre nós. Fala conosco através dessa palavra, Pai. Transforma o nosso coração, nossa mente, nossas intenções, ó Pai. E ajuda-nos a viver
e a praticar essa palavra da vida em comunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos aqui, então, algumas coisas que nós precisamos realmente entender daquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito da vida de comunidade, da vida de comunhão da igreja. Então é interessante. A maneira como nos relacionamos com Deus tem muito a ver com aquilo que a gente pensa a respeito de Deus. E há muita gente equivocada no que pensa a respeito de Deus. Tem fé, mas as crenças funcionam como uma nuvem de fumaça. As crenças funcionam como caminhos distorcidos para encontros com Deus. E as crenças funcionam como elementos de sabotagem da experiência de fé, porque são crenças inconsistentes, são crenças incompatíveis com a palavra de Deus do Evangelho. E muitas vezes essas crenças são amontoadas de palavras de sabedoria, ou talvez até de ignorância popular. É uma mistura de tanta coisa que se falam a respeito de Deus, mas que a Bíblia não fala. O Evangelho não fala. A verdade revelada não fala. E é isso que tem se espalhado em todos os lugares que nós passamos, dentro das igrejas. Ouvimos coisas que a Bíblia não fala. Declarações que vêm dentro da igreja que a Bíblia não fala. Ensinos que a Bíblia não revela. E nós ficamos mais atrelados a estas coisas do que realmente nos aprofundar e colocar em prática a palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Então as crenças equivocadas, o relacionamento, a experiência de fé fica truncado, fica infrutífero também. Fica pesado, fica de tal maneira a causar danos àqueles que buscam a Deus, porque o buscam de maneira equivocada. O apóstolo Paulo fala disso. Fala dos seus concidadãos, dos seus compatriotas, os judeus da sua época. Ele diz assim, lá em Romanos 10, versículo 2. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Não entenderam a revelação e não discerniram a revelação. Tá? Então nós temos aqui algumas coisas, né, tá, sobre o ensino dos apóstolos. Tá? O ensino dos apóstolos. Nós temos aqui algumas coisas que nós precisamos aprender realmente daquilo que Deus tem ensinado à sua igreja. Tá? Então, é na vida de comunhão da igreja, tá, é que temos o contato, a relação com o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. É na vida de comunhão da igreja que nós aprendemos as Escrituras Sagradas, aprendemos o Evangelho, nós conhecemos a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Nós conhecemos, lapidamos e aprofundamos e vamos ganhando cada vez mais consciência e mais lucidez, clareza a respeito das nossas crenças. O ensino dos apóstolos, aquilo que cremos, quais são as nossas convicções a respeito do mundo espiritual, quais são os fundamentos da nossa fé, quais são as nossas crenças. É nos ensinos dos apóstolos. Fé é diferença de crença. Fé é diferente de crença. Fé é confiança em Deus. Fé é uma experiência com Deus. É um encontro com Deus. É um descansar na vida dos propósitos, aos cuidados e às mãos de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Agora, a crença tem a ver com o que pensamos a respeito de Deus. As coisas que acreditamos a respeito de Deus são as nossas crenças. E a maneira como nos relacionamos com Deus tem muito a ver com o que
pensamos a respeito de Deus. As coisas que acreditamos a respeito de Deus são as nossas crenças. A maneira como nos relacionamos com Deus tem muito a ver com aquilo que a gente pensa a respeito de Deus. Isso que tem acontecido e tem escapado para nós, e essas ideias, essas coisas ensinadas, não reveladas, que atraem mais o público, que atraem mais a nossa vida, tá? E tem nos levado a uma vida infrutífera, a uma vida que realmente nós ficamos conosco mesmo. Apesar de você vir no culto, mas você não tem comunhão. Você mal conhece o seu irmão, você mal se relaciona com a vida dele. E é a vida de comunhão da igreja que fala, não é porque eles oravam, não é porque fazia curas, sinais, havia tudo isso. Mas o que a experiência da vida da igreja fala que é imprescindível que aconteceu é a vida de comunhão da igreja. Tinham tudo em comum. Apesar de nós sermos uma igreja pequena, será que nós temos uma vida de comunhão uns com os outros mesmo? Será que nós temos essa experiência de relacionar, de entrar na vida do outro, tá? E de falar, você é meu irmão. Nós somos família. Nós estamos entrelaçados pelo sangue de Jesus. Tá? E é isso que nós temos que... olha só. Eu dou graças a Deus de ter crescido na comunhão de uma igreja. Fui criado desde pequeno na comunhão da igreja. Foi assim que a minha vida foi. Dou graças a Deus por ter frequentado a escola bíblica dominical, decorado versículos, por ter aprendido os livros da Bíblia. Hoje nós não temos mais isso. Por saber o Velho Testamento, o Novo Testamento, saber a história de Israel, saber as histórias bíblicas, saber a história de Noé, saber a história de Daniel, a história de Davi, a história de Saul, de Salomão, de Sansão, de Jefté e de Débora. Na escola bíblica dominical. Saber a história das pessoas da Bíblia, Deus se revelou nessas histórias. Tem gente que diz crer em Jesus e não conhece a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se não conhecemos a história de Abraão e de Isaac, não conhecemos a história de Jesus. Foi o que eu preguei lá em Gênesis, comecei pregando lá em Gênesis. Se você quer saber a identidade de Jesus, você tem que começar lá. Lá da criação, lá do Gênesis. E tem gente desprezando isso e mal conhece. E que tipo de cultura religiosa, que tipo de ensinamento nós estamos crescendo? Tentamos trazer esses conhecimentos dentro da palavra de Deus. É no ensino dos apóstolos, é no ensino das Escrituras. Não dá para entender o Evangelho, a graça de Deus, a revelação de Deus, sem entender Abraão e Isaac. E é muito assustador, muito preocupante nesse crescimento assustador da igreja evangélica no Brasil. Graças a Deus, a igreja evangélica brasileira está crescendo. Como o cumprimento de Atos 2,47. Todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Mas também é preocupante, com tantas pessoas que se convertem na vida adulta e chegam às comunidades, e chegam à vida religiosa, mas não tem tradição. Alguém disse que a tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. A Igreja Metodista Livre é uma igreja tradicional. Tem tradição, ela tem história. Mas as pessoas que se convertem na vida adulta, elas não têm história. Elas vêm de vazios religiosos. Ou vêm de um amontoado de experiências religiosas, vêm com muitas ideias,
e com muitos conceitos, com muitas crendices. Elas se encontram com Jesus, mas não vão a essas escrituras. Não se debruçam no ensino dos apóstolos. E isso é preocupante. Por isso é importante que na vida da comunhão da igreja, nos dediquemos ao estudo da palavra de Deus. Dediquemos ao ensino dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, para lapidarmos as nossas crenças. Eu tenho feito isso como uma capacitação que Deus tem me dado. Eu tenho tentado passar para vocês, passado para a igreja. Tá? Eu não sei quem assiste os vídeos gravados, né, nossos vídeos, mas às vezes chega de 30 a 40 pessoas assistindo. Eu não sei quem são essas pessoas. Mas tem gente que é fiel, que ouve as mensagens minhas, do Sérgio, tem ouvido. As 30 a 40 pessoas estão ouvindo a mensagem. Tá? Eu espero que realmente isso traga alguma coisa que talvez não foi explicado claramente. Foi deixado para trás. Tá? E eu tenho visto. Mas a pergunta é, onde estão essas pessoas? Será que são desigrejados? Será que são pessoas que estão vivendo a sua vida particular? Será que nossas pregações aqui, nosso culto, seria mais como é que fala? Mais uma mercadoria da prateleira evangélica, prateleira religiosa? Tá? Eu temo que isso, porque se nós não vivemos na vida de comunhão da igreja, nós estamos perdendo tudo isso que diz a palavra de Deus. Ok? Então, a segunda razões para se viver na comunhão da igreja é a comunhão, como nós temos falado. Olha só, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A igreja é a família que temos por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós temos uma família por laços sanguíneos, pai, mãe, filhos, irmãos, e a nossa família de sangue. Mas a igreja é a nossa família por causa do sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez irmãos e irmãs. Nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. E é aqui que ainda a ficha não caiu. Tá? Nós nos tratamos como irmãos e irmãs. É claro que na comunhão da igreja existe também o joio, existe também o lobo disfarçado de ovelha. Existe o imaturo, existe o carnal, existe o irmão e a irmã que é carnal. Então, essas coisas, a palavra de Deus diz que existe sim. Existem pessoas com a vida desordenada, vida descontrolada, vida desequilibrada. Aquelas que não apresentam os frutos do Espírito. Tem pessoas assim também dentro da igreja. Tá? Seu mundo, sua alma ainda está mexida, ainda está ferida. A obra de restauração de Jesus ainda não se desenvolveu, ou porque não deu tempo, ou porque não há boa vontade para que se renda a transformação que Jesus pode e quer operar em sua vida. Nós chegamos a esses elementos também de transformação depois da conversão, tá? Eu lembro que muita coisa começou a acontecer, coisas estranhas começaram a acontecer, tá? A mudança da minha maneira de pensar, da maneira de agir, começaram a mudar. Mas e depois disso, como tem sido o desenvolvimento da minha vida com Deus e com a igreja? Tá? É isso que me faz pensar realmente. Porque os frutos do Espírito são contínuos, continuam acontecendo na nossa vida. Ela é universal, ela é para todos. E os dons do Espírito Santo, eles se manifestam na nossa vida, não só dentro da igreja, é lá fora, no trabalho. É a capacitação que Deus nos dá para nós respondermos a alguém que é realmente resposta da nossa fé também. Ver a sua vida como uma vida bonita, uma vida que realmente vale a pena. Eu falei assim, poxa, o que você tem de diferente? E o Espírito Santo nos dá a capacidade de nós podemos realmente testemunhar a nossa fé
Mas quando isso tem acontecido? Se os frutos do Espírito são constantes na nossa vida, por que nós perdemos essa alegria? Por que o Espírito Santo não está atuando na nossa vida como deveria? Capacitando-nos com os dons. Interessante isso. Não é só aqueles dons maravilhosos, não. Tá? Não, é lá fora, no seu trabalho. Deus te dá o dom, naquele momento, de você interceder por uma pessoa, de você ajudar uma pessoa, de você ser capacitado a falar de Cristo para uma pessoa. O Espírito Santo te dá isso, quando nós estamos realmente em comunhão com Ele e com a igreja. Agora, quando você está sozinho, isso não acontece. A comunhão da igreja é o ambiente dos nossos afetos, das nossas amizades espirituais, da nossa cumplicidade no seguimento de Jesus, no discipulado. É um ambiente dos nossos afetos, nossa amizade, da cumplicidade em seguir a Jesus no discipulado. É na comunhão da igreja. Gente que nos exorta, gente que nos anima, gente que intercede por nós, gente que nos ensina a Escritura, gente que nos aconselha, gente que nos disciplina, que nos chama a atenção, gente que nos serve, gente que nos abraça, gente que nos acolhe, enfim, gente que nos ama. Isso é a nossa família. Isso é a nossa família. E a vida de comunhão da igreja é família. Você sabe como é que é a família, né? Mas tem gente que quer selecionar os irmãos e as irmãs. Quer viver a vida de comunhão da igreja com gente legal, aos seus critérios. A família é de Deus. A gente não escolhe família de Deus. A família é de Deus. A gente não escolhe a família de Deus. E é na vida de comunhão que a gente cresce, que a gente amadurece. E a Bíblia fala que somos irmãos e irmãs. E Paulo usa a expressão muito linda. Ele fala que devemos nos saudar uns aos outros com um ósculo santo, com um beijo santo. É na comunhão da igreja, nessa comunhão aqui descrita na palavra de Deus, que nós nos tocamos fisicamente com pureza, sem malícia, sem interesses escusos, sem segundas intenções. É na comunhão da igreja. Nós nos tocamos de maneira santa na presença de Deus, porque sabemos que na veia daquele outro irmão corre o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, ela é a nossa irmã, é na vida da comunhão da igreja. E aí que a graça de Deus está manifesta e derramada. E a Bíblia diz mais, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, diz que se dedicavam à comunhão e diz que cada alma havia temor. Temor de Deus, né? Olha só que interessante que nós temos. E é na vida de comunhão da igreja que nós testemunhamos a resposta às nossas orações. Enquanto a igreja está de joelhos, em oração, a graça de Deus vai se manifestando. E a gente vai ficando assustado, encantado, maravilhado com Deus. E a gente vive no temor do Senhor. Nós perdemos isso, né? Nós perdemos essa questão do temor do Senhor. Nós entramos, às vezes, para pregar, para fazer alguma coisa.
sem o temor de Deus. Achando que acontece as coisas porque a gente é alguma coisa. Não. Interessante que na vida de comunhão da igreja, o nosso coração se mantém assustado. O nosso coração se mantém encantado, maravilhado. Temor do Senhor é uma expressão muito difícil de traduzir. É impossível de traduzir. Não é medo de Deus, não é reverência apenas. É encantamento. Você fica assustado. Em toda alma havia temor, porque na vida de comunhão da igreja, que a graça de Deus é manifesta, é derramada, e nós levamos sustos com as manifestações de misericórdia e da bondade de Deus. E a narrativa, e na vida de comunhão da igreja, que nós convivemos, diz a palavra de Deus, com sinais e maravilhas. As coisas que acontecem na vida das pessoas, à nossa volta, ao nosso redor, inclusive nas nossas próprias vidas, que não tem outra explicação senão a graça, a bondade, o favor, o amor de Deus por nós, experiências que só se explicam pela fé. Nós chamamos isso de milagre e a Bíblia chama de sinal e maravilha. As coisas que acontecem são inusitadas, tiram o nosso fôlego, nos mantêm atentos a Deus, ávidos em busca de Deus. É na vida de comunhão da igreja, sinais e maravilhas. É isso que veio acontecendo na vida, através dos apóstolos, através da igreja. Que nessa comunhão fazia com que os sinais e maravilhas acontecessem. Milagres aconteciam, curas aconteciam na vida de comunhão da igreja. E é isso que está acontecendo. E é isso que a gente está perdendo também. Por quê? Porque quando não há vida em comunhão com a igreja, nós vemos as coisas estranhas acontecendo. E em quarto lugar, razões para se viver na comunhão da igreja. Interessante, só para terminar aquela ideia, né? Tá. Que a vida de comunhão da igreja não dá para viver na zona de conforto. A vida de comunhão da igreja não dá para viver na zona de conforto. Frequentar o culto, ir embora logo que acaba, sem se envolver na vida de ninguém, aí é zona de conforto. Mas na vida de comunhão da igreja, quando a gente começa a se solidarizar com quem sofre, com quem chora, quando a gente participa da vida, vê as lutas ali no dia a dia, vai vendo a graça de Deus. Isso gera temor na alma. E isso acontece. E diz mais, que eles dedicavam-se uns aos outros, porque vendiam os seus bens e entregavam aos apóstolos as suas riquezas, para que os apóstolos distribuíssem conforme as suas necessidades. A igreja não tem uma economia de igualdade. O que se espera de uma igreja não é que todo mundo tenha igual. Não é isso. Mas o que é imprescindível na vida de igreja é que ninguém tenha faltando. Ninguém tenha faltando. E Atos 4, onde nós também citamos ali, tá? Diz que não havia entre eles necessitado algum. Não havia entre eles necessitado algum.
Na vida de comunhão da igreja, não tem ninguém passando fome, não tem ninguém que não tenha onde morar, que não tem onde se cobrir. Não tem ninguém precisando de apoio para a saúde, ajuda e acolhimento. Não tem ninguém passando falta, privação, necessidade, porque a gente deixa a família, não deixa a família passar necessidade. Quando a gente chama de irmão e irmã, irmão, é irmã mesmo. E a gente não deixa a família passar necessidade. Então aqui, essa igreja é uma igreja que vive a experiência do cuidado mútuo de um com o outro. Participar da vida de comunhão da igreja é participar da comunidade do cuidado. Toda necessidade percebida na vida de comunhão da igreja gera e há de gerar um equivalente de solidariedade, de generosidade. É isso que acontece com esses irmãos. A vida de comunhão da igreja é uma vida de cuidado mútuo, de riqueza de Deus circulante, não é só para mim. Para abençoar o maior número de pessoas, de tal maneira que não haja entre nós necessitado de nada, necessitado algum. Diz a palavra de Deus que eles louvavam a Deus, louvando a Deus, caindo na graça e na simpatia do povo. Louvar a Deus é importantíssimo. Nós nos ajoelhamos a um Deus nesse universo e Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso júbilo e a nossa alegria. Aquilo que sai da sua boca, abala o mundo espiritual. Que o seu cântico de louvor não apenas exalta a Deus, mas humilha potestade, principado e demônios, espíritos malignos. Você sabia disso? Quando você se declara em adoração e louvor a Deus, abala o mundo espiritual. Quando você, no meio da sua tribulação, no meio da sua dificuldade, da sua dor, no meio da sua angústia, você levanta a sua voz para louvar a Deus e dizer: Tu és bom, a sua misericórdia dura para sempre. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha rocha e a minha fortaleza. Em ti confio e jamais serei abalado. Interessante isso. Às vezes eu estou em oração e às vezes palavras me faltam e aí vem um cântico. Muitas vezes eu me vi em oração e vinha um cântico. À noite, de madrugada, quando eu não conseguia dormir, eu via realmente um ataque espiritual e um cântico de vitória, e um cântico de declaração de quem é Deus. Abalava o mundo espiritual. Vocês sabem muito bem, as pessoas sabem muito bem que isso é uma coisa que acontece. Quando você se reúne, quando você está na congregação, quando você está no meio do louvor, e a palavra de Deus diz assim: no meio dos louvores Deus habita. Foi o que nós cantamos hoje. Essa igreja vive em louvor, ela não vive em murmuração, ela não vive em temor, ela não vive na tristeza, ela não vive em melancolia, ela vive em louvor a Deus e gratidão a Deus, celebrando a bondade, a graça de Deus. E é por isso que nesse espírito de louvor, com esse espírito de joelhos na presença de Deus, esse é o lugar da dependência a Deus, é o lugar da nossa segurança. Nunca estamos tão seguros quando nós estamos de joelhos diante de Deus.
Essa igreja diz que ela cai na graça e conquista a simpatia dos outros. Ela não tem palavra de condenação, ela não tem palavra de fazer proselitismo, ela não quer convencer ninguém de nada. Ela só testemunha da graça de Deus na sua vida. Ela anda assustada, encantada, ela anda maravilhada, ela anda no temor do Senhor. Partilhando a vida, ela vive em louvor e gratidão. Essa vida é cativante, é estimulante e é sedutora. Quando a igreja de Jesus é o que deve ser, ela é maravilhosa e irresistível. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou apaixonado por Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Quando a vida na comunidade é o que tem de ser, a graça de Deus se manifesta e as pessoas passam a desejar Jesus. E essas igrejas se tornam um testemunho da presença de Deus e da beleza de Deus no mundo. A vida de comunhão da igreja. Por último, diz que eles partiam o pão de suas casas e junto participavam das refeições. Por último, essa igreja, ela parte o pão. E você se lembra quando Jesus disse: todas as vezes que vocês partirem o pão e vocês tomarem do cálice, o vinho do cálice, vocês façam isso em memória de mim. Em memória de mim. O partir do pão é o partir do corpo de Cristo. É repartir do corpo de Cristo. Participar do cálice, do vinho, é participar do sangue de Jesus. A vida de comunhão da igreja é guardiã dessa memória da cruz. Em memória de ti é a memória da cruz. Nós guardamos a memória da cruz, nós nos reunimos para celebrar a memória da cruz. Paulo diz: quando vocês se reúnem, vocês tomam do pão, tomam do cálice e vocês anunciam a morte do Senhor. Porque você tem uma imagem que fala a nosso respeito, se torna uma imagem. E se tem uma imagem que fala a respeito do nosso Deus, do caráter de Deus, do propósito de Deus, da intenção de Deus abençoar, dos braços abertos de Deus, é a cruz de Jesus Cristo. Não existe conversão se não passar pela cruz de Jesus. Como é que você vai lembrar-se das memórias, daquilo que Cristo fez por você, se você não passou pela cruz de Cristo? A memória da cruz é vívida naquele que se converteu e naquele que realmente vive essa experiência com Jesus. Os frutos do Espírito Santo se manifestam na vida dessa pessoa. Quando nos afastamos da comunhão da igreja, deixamos de celebrar a memória da cruz. Nós vamos nos esquecendo da obra redentora de Deus nas nossas vidas. Deus vai se tornando cada vez mais uma ideia, cada vez mais uma fumaça. Daqui a pouco você está falando de Deus, que Deus é tudo. Deus tem nome. O nosso Deus tem nome e revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. A igreja guarda a memória da cruz.
Ore a Deus. Renove o seu coração, o amor pela comunhão da igreja. No corpo de Cristo, nós fomos batizados no Espírito e com o Espírito Santo. Paulo escreveu, todos nós que pertencemos a Jesus, foi dado o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi mergulhado em nós. Quando alguém tenta testemunhar do seu amor pela igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, que lembre-se de pessoas como você. De vidas inspiradoras, de vidas encantadoras, vidas que apontam para Jesus. Vidas onde a beleza de Jesus transborda dos seus olhos, dos seus atos, das suas palavras, dos seus poros. Que você viva Jesus. Que as pessoas se encantem com a igreja de Jesus, convivendo com você. Assuma esse compromisso de viver a vida de comunhão da igreja. Participavam pão de casa em casa. Deus nos colocou uma mesa para nós. E essa mesa nos fez igreja. Essa mesa nos faz irmãos e irmãs. Essa mesa nos fez comunidade do Cristo ressurreto. O que nós podemos aprender? Nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo diz também que quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós somos batizados em um corpo. É o corpo vivo de Cristo. Então nós fazemos parte do corpo vivo de Cristo, do corpo místico de Cristo. E quando eu falo da comunhão da igreja, eu falo da comunhão da comunidade, história concreta, gente de carne e osso. Gente que tem nome, gente que se encontra, gente que abraça, que tem grupo no WhatsApp com esse pessoal. Estou falando dessa igreja, a Igreja Metodista Livre de Campinas, a Imel Camp, essa comunidade local. E quando eu falo da comunhão da igreja, eu estou falando da Imel Camp. Renove o seu coração diante de Deus, o compromisso de viver a comunhão da igreja, de mergulhar a sua vida, de se entranhar na vida da igreja, de servir e de se dedicar, de interceder, de participar da vida, da comunhão da igreja. Ame a sua igreja. Honre a sua igreja. É isso que nós precisamos retomar. É isso que Atos capítulo 2, ele nos traz. Não que devemos fazer igual, não. Mas ele mostra princípios de uma vida, daquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro da igreja. E nós precisamos retomar essa vida de comunhão da igreja. Participe da vida de um do outro. Tá? Olhe aquelas pessoas que estão em dor, sofrimento. Olhe aquelas pessoas que está faltando alguma coisa. E nós como comunidade podemos realmente completar, para que não falte nada na vida de ninguém, na vida da igreja. Participe. E envolva-se. Tá? Porque nós ainda perdemos essa percepção. Você se sente como uma família? Você se sente realmente, não que a igreja falar, mas como família. Você se sente numa família mesmo? Você tem a família carnal, mas a família espiritual, a família é a igreja. Você se sente como uma grande família? Tem irmãos e irmãs? Participe. Viva a comunhão da igreja, da Imel Camp. Amém? Vamos orar. Nós te damos graças, ó Pai, que a Tua palavra, ela é viva, ela é tão profunda que nós realmente nos perdemos, muitas vezes, diante de tantas manifestações, ficamos assustados às vezes,
mas só pegamos aquelas coisas que nos importam, Pai. Mas que o Espírito Santo, que possa trabalhar na nossa mente e coração, nossas intenções, sondar os nossos desejos, a nossa vida, a nossa caminhada, para nos trazer a comunhão contigo e a comunhão com a tua igreja. Pai, mais uma vez, nós agradecemos pela tua palavra. Nós agradecemos, ó Pai, pelo teu ensino. Ajuda-nos a colocar em prática junto contigo, Pai. Transforma a vida de cada um, transforma a vida da tua igreja, Pai, para que ela realmente possa representar o Senhor, não só aqui, mas lá fora, vivendo os frutos do Espírito Santo, manifestando os frutos do Espírito Santo e também sendo dotado, Pai, eventualmente com os dons espirituais de profecia, de falar, de curar, de pessoas que realmente precisam de uma intercessão nossa e de nós sermos transparentes e as pessoas olhar para a nossa vida e sentir Cristo em nós, Pai. Nós agradecemos por isso, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda continua fazendo e continua insistindo nas nossas vidas também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês também hoje e para todos sempre. Amém e amém.